Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre pesquisa científica. Os tipos de pesquisa. Quanto à abordagem, a pesquisa ela pode ser qualitativa, que é aquela que não se preocupa com a representatividade numérica, ou seja, é um tipo de pesquisa no qual vai tentar compreender ou vai se aprofundar em um determinado assunto, tá? De um grupo social, de uma organização. Ou seja, é um tipo de pesquisa que vai buscar explicar o porquê das coisas. Outro tipo de abordagem é a pesquisa quantitativa, ou seja, aquela pesquisa no qual vai mostrar dados, tá? Seja em forma de tabela, seja em forma de gráfico, vai recorrer à linguagem matemática, né, estatística para descrever as causas de um determinado fenômeno e as relações entre as variáveis ali estudadas. A pesquisa, quanto à natureza, ela pode ser básica, que é aquela que tem o objetivo de gerar novos conhecimentos úteis para a ciência, sem aplicação prática. Então, ela envolve verdades e interesses universais. Já a pesquisa aplicada, ela vai ter um conhecimento, né, com aplicação prática, ou seja, um conhecimento com aplicação prática no qual vai tentar, né, solucionar alguns problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais, ou seja, quando toda prática, né, existe um determinado local para estar ali estudando, né, ou verificando. Quanto aos objetivos, a pesquisa ela pode ser exploratória, né? A exploratória que você vai buscar através de outros estudos que fala sobre aquele mesmo tema que você está desenvolvendo, né? Então, você busca através de quê? De um levantamento bibliográfico, tá? Ou também pode ser, além do levantamento bibliográfico, pode estar utilizando de entrevistas com pessoas que tiveram experiências, né, práticas com o problema pesquisado. E também análise de exemplos que estimule a compreensão. Ou seja, a pesquisa exploratória ela pode ser tanto uma pesquisa bibliográfica, né, no qual você vai buscar entender através de uma pesquisa em outros autores, né, em outros trabalhos, tá? Ou também pode ser uma pesquisa de estudo de caso, no qual você vai para uma aplicação, você vai a campo, né, buscar a resposta de algo. Quanto aos objetivos, a pesquisa também ela pode ser descritiva, tá? Que vai exigir do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. Ou seja, é descritivo, você vem de descrever, né? Então, você vai buscar algo, seja em campo, seja em análise documental, né? Seja através de documentos e fazer todo um relato naquilo que você for encontrando, né? No qual o pesquisador for encontrando. Ou pesquisa, né? Que vai fazer um relato, né? De um fato passado. Por exemplo, né, vai fazer um determinado estudo sobre os efeitos, né, da instalação de uma indústria em uma determinada cidade. Então, assim, uma indústria instalada em uma cidade, após a instalação dessa indústria, você pode investigar quais alterações essa cidade teve. Ou seja, né, após você fez todo um apanhado, né, de uma pesquisa bibliográfica, né, relacionada à indústria, aí você vai a campo verificar, né, quais são os efeitos, né, que essa indústria, né, trouxe ou vai trazer as alterações para um determinado município. A pesquisa também ela pode ser explicativa. Explicativa vem de explicar, né, vai tender a explicar o porquê das coisas através dos resultados oferecidos. Ou seja, através de um determinado estudo, você obteve-se algum determinado resultado e você vai explicar, né, o porquê daquele acontecimento através dos resultados.
Então, quanto aos procedimentos, temos a pesquisa experimental, né, vem da experiência, a bibliográfica, no qual você faz todo um apanhado bibliográfico sobre um determinado assunto, a pesquisa documental, vem uma pesquisa em cima de documentos, né, seja documentos de uma determinada empresa, né, ou órgão, pesquisa de campo também, pesquisas em coisas, né, passadas, alterações de algo que você, né, por exemplo, da indústria, né, que foi falado anteriormente, né, o efeito de algo, né, da instalação de algo em determinado local, por exemplo. Pesquisa de levantamento, no qual vai utilizar amostra e população, e estudo de caso, dentre outros tipos de pesquisa. Agora, como vimos, como que seria, né, a pesquisa, né, em que se define, o que se diferencia a pesquisa. Então, todos aqueles procedimentos, assim, uma pesquisa qualitativa, quantitativa, se for uma pesquisa bibliográfica, se for uma pesquisa de estudo de caso, tá? Todo esse relatório você vai estar desenvolvendo na metodologia, né? A metodologia é o método que você utilizou para estar desenvolvendo o seu estudo. Então, a palavra método, ela deriva do grego e quer dizer caminho, tá? Então, método é o conjunto de etapas a serem cumpridas no estudo de uma ciência, ou seja, vai desenvolver, vai fazer um estudo sobre um determinado assunto, mas você precisa de um caminho. O que você fez primeiramente, né? Selecionou o material, fez uma revisão bibliográfica, ou seja, você vai descrever o caminho para poder esse seu trabalho ser desenvolvido. Então, a metodologia, logia vem de estudo, é o estudo dos caminhos a serem seguidos. Existem várias formas de se fazer uma metodologia, né? Isso aqui dá um exemplo de como você pode estar elaborando a sua metodologia, ou seja, o seu caminho, né? O que será feito para você elaborar o seu trabalho. Então, como nós estamos ainda falando de pré-projeto, o pré-projeto é um planejamento. Então, se você planeja algo, é algo que ainda vai ser realizado. Tá? Então, quando você faz a metodologia para pré-projeto, você utiliza os verbos no futuro, ou seja, você ainda vai realizar um determinado procedimento. Tá? Então, temos aqui uma explicaçãozinha breve, como poderia estar sendo desenvolvida essa metodologia. Para o desenvolvimento do presente estudo, será, ou seja, futuro, né, vai ser desenvolvida ainda, realizada uma pesquisa de natureza exploratória. O que eu falei, né? Os tipos de pesquisa, né? Vai explorar. Para quê? Para familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido ou explorado. Ou seja, aqui você pode estar colocando um determinado autor, vai pesquisar o que seria uma pesquisa de natureza exploratória. Você vai e coloca o conceito aqui. Tudo que você coloca conceito, seja uma citação direta ou indireta, você vai e referencia aqui. No caso, aqui é um exemplo de uma citação indireta. Será desenvolvida também uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa e quantitativa. Beleza, mas o que seria uma abordagem qualitativa e quantitativa? Você tem que conceituar, né? Seu leitor tem que saber o que seria isso. Então, a abordagem qualitativa, né? A qualitativa é aquela que... Então, você vai e coloca o conceito, né? Pesquisa, o que é uma abordagem qualitativa, coloca o autor. E a quantitativa coloca o conceito, o autor novamente. O que mais vai ser desenvolvido? A coleta de dados será fundamentada por meio de artigos de periódicos, manuais, né? Então, isso aí vai depender do tipo de fonte. Você vai tirar, seu trabalho vai ser retirado, as suas citações de artigos, de livros, de manuais, né? Então, assim, lembrando que deve-se buscar, né, fontes científicas, né? Nada de blogs ou sites que não tenham função científica, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo, artigo de periódicos, manuais, no caso de trabalho, por exemplo, informativos, através das seguintes bases de dados, aonde você tirou, né? Aí as bases de dados que você utilizou, tá? Considerando o quê? Um período. O que eu falei? Todo trabalho, a gente tenta considerar trabalhos mais recentes, então a gente coloca um período, né?
de intervalo isso aí. Então, a gente tenta a trabalhar o nosso tema dentro de um período de 10 anos, tá? Evitar trabalhos muito antigos. Então, coloca o período. O que mais você utilizou para desenvolver esse trabalho? Então, existem alguns critérios, né? O que você vai considerar para poder estar incluindo no seu trabalho. Então, os critérios de inclusão serão assuntos referentes a... Aí você vai colocar referente a quê? Aquele tema que você está pesquisando, tá? O que você vai incluir também? Será incluído também trabalhos nacionais ou trabalhos nacionais e internacionais, né? O que você vai considerar. Como exclusão, ou seja, aqueles trabalhos que você não vai considerar para o desenvolvimento do seu trabalho. Trabalhos que não tenham ligação direta com o tema, ou resumo de artigos, né? Ou então vírgula aqui, né? E resumo de artigos, ou às vezes você não vai considerar trabalhos internacionais, trabalhos internacionais, tá? Lembrando que a metodologia, né, é o que? É o caminho, ou seja, todo o procedimento que você utilizou para seguir. Lembrando que o pré-projeto se utiliza o verbos no futuro. Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.